Vamos ler então com a ajuda de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui, queridos irmãos, esta é a segunda carta, ou seja, o segundo capítulo das primeiras cartas que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. Na primeira, ele faz no prefácio, saudando a Irmandade e manifestando ali a ação de graças a Deus pelo chamamento neste caminho santo. E também depois ele faz exortações por conta das dissensões que havia entre a Irmandade de Corinto. Ele exortava aquela Irmandade que procurasse viver em harmonia, em paz, honrando-se mutuamente e procurando conhecer a mais perfeita vontade de Deus, sem envolverem-se em contendas, em dissensões, para que houvesse comunhão plena entre toda a Irmandade. Pois a igreja é um corpo, o povo, as pessoas são os membros desse corpo. Um corpo são, saudável, todos os membros também têm saúde. E quando há um membro enfermo, então todo o corpo sofre, porque um dedo, digamos que a pessoa acidentou-se e feriu um dedo, não é o dedo simplesmente que dói, é o corpo todo que sente a dor localizada naquele dedo, porque é membro do corpo. Então é necessário que todos os membros tenham saúde perfeita
para que o corpo também viva bem. Não é diferente espiritualmente, irmãos. A igreja, que é a esposa do Senhor Jesus, ela é um corpo formado por membros, e estes membros, para que o corpo tenha saúde, é necessário que estejam todos saudáveis. É claro que vivemos num mundo, irmãos, que é repleto de maldade, mas nós temos sempre provindo de Deus o necessário para nos mantermos com saúde diante de Deus, e nós vivemos bem, porque quando um membro não está bem, o corpo todo sofre. Aqui ele faz, irmãos, no início deste capítulo 2, que lemos, ele descreve sobre o caráter da sua pregação, que ele fez lá em Corinto. Ele não foi lá, irmãos, se sobrepondo, com exigências, ele não chegou lá com força dele própria, mas ele procurou ir, irmãos, demonstrando fraqueza, fragilidade como ser humano. Não demonstrou exigência como homem, mas mostrou a palavra de Deus, e de forma sempre com humildade ele apresentou. E não tinha palavras que persuadisse o povo com sabedoria terrena, humana, mas ele usava palavras na inspiração e no poder de Deus, demonstrando a operação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo opera interiormente na pessoa e faz com que a pessoa conheça o seu estado diante de Deus, para poder melhorar a sua condição. E foi assim que o Senhor lhe deu de apresentar-se àquela irmandade de Corinto e mostrar a necessidade de que eles buscassem sempre serem todos guiados pelo Espírito de Deus e buscando conhecer as suas imperfeições para melhorar o caminho, não é? Como as pessoas fazem. Às vezes, vejam, nós temos no nosso corpo uma infinidade de exemplos. Por exemplo, quando a unha cresce muito, o que a gente faz? Corta. Se nasce um calo num dedo do pé, o que faz? Procura retirar aquele calo, porque ele vai crescendo, crescendo e vai incomodar e vai doer depois. E se nasce alguma outra coisinha estranha ao corpo, que traga incômodo, a gente imediatamente busca solucionar aquilo para que o corpo não sinta. Este é o trabalho de Deus no corpo da igreja, nos membros, nos fiéis, para que tudo aquilo que nasça na vida da pessoa e que possa impedir os trabalhos do Espírito de Deus, então o Senhor procura retirar, consertar e assim por diante. Por isso que Paulo também escreveu aos irmãos de Roma, que nós devemos andar em espírito e não guiados somente pela carne, porque as coisas deste mundo são carnais, são coisas de pouca duração, porque ninguém vive para sempre, mas as coisas do Espírito nos levam à eternidade com Deus. Então ele sempre teve como base levar o povo à espiritualidade, a buscar consagrar-se a Deus, a agradar a Deus, porque de Deus vem tudo que nós precisamos. Sem Deus ninguém pode viver. O ser humano, mesmo não conhecendo a Deus, ou mesmo sendo descrente de Deus, ou mesmo ofendendo a Deus por seus pecados, contudo Deus tem dó, tem pena do homem. Ele dá providências naturais para que o homem possa viver. Então, irmãos, o Senhor cuida do ser humano. Mas agora, quando nós estamos nesta bendita graça, os cuidados de Deus na vida terrena existem e também nos dá luz e conhecimento e sabedoria para nós sabermos eleger, escolher a melhor situação para que não se sofra muito. Porque não há neste mundo ninguém que possa dizer que não sofra.
Todo mundo sofre. Se não sofre financeiramente, sofre interiormente, sofre no seu ego, na sua maneira de ser, de pensar e assim por diante. De modo que todo mundo padece de alguma maneira. E Deus sempre ensinou ao homem um caminho para reduzir, diminuir este sofrimento e poder agradar a Deus. Esta palavra que Deus deu a Paulo de escrever aos irmãos de Corinto tinha esta finalidade de ensinar aquela irmandade a aceitar a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, que ela estava escondida misteriosamente. E Deus ordenou antes dos séculos para a glória das pessoas que crescem no Senhor. Então dizia, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, ainda que eram grandes homens, pessoas importantíssimas de grande valor para a humanidade, contudo não conheceram esta sabedoria de Deus, ou este conhecimento de Deus, porque se tivessem conhecido, jamais teriam sacrificado e crucificado o Senhor Jesus. Nunca teriam feito isso. Fizeram porque para eles era desconhecida esta sabedoria de Deus. Então dizia, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, são as que não subiram ao coração das pessoas, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, coisas, irmãos, que nos são ensinadas por Deus, são coisas que os olhos não viram, e coisas que o coração também não conheceu, mas são as que Deus prepara e revela pelo seu Espírito para aqueles que Ele chamou para serem aperfeiçoados e voltarem a viver com Ele na glória eterna nos céus. Esse trabalho de Deus é um trabalho, irmãos, de purificação, um trabalho grande que faz na vida das pessoas, que muitas vezes nem aceitam, mas Ele faz. Então Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus revelou pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas, não há limites para que o poder do Espírito Santo, irmãos, não consiga realizar. Tudo é possível. E ele é tão penetrante que vai até as profundezas de Deus. Isto aqui é humanamente incompreensível, mas as profundezas de Deus aqui, irmãos, é dentro dos sentimentos de Deus. O sentimento de um homem, do ser humano, é gerado por seu cérebro, onde está a sua mente. E a mente do homem, ela guarda para si todos os sentimentos necessários para a vida da pessoa. Sentimento de alegria, de tristeza, de prazer, de gozo, sentimento de dores, de necessidades, sentimentos de tudo que for necessário interiormente nos órgãos internos que a gente não conhece e também externamente. Deu sede, o cérebro avisa. Deu fome, ele através do estômago da pessoa, ele avisa que precisa comer alguma coisa. Quando dá sede, ele faz a boca da pessoa secar e a pessoa sai correndo atrás de água. É a mente que está aí dentro do cérebro que coordena todos os sentimentos do corpo. Mas olha o que Deus fez para conosco agora na graça. Ele, além da nossa mente que coordena os sentimentos e toda a necessidade humana de nossos corpos, Ele colocou também a mente de Jesus Cristo. E ela está guardada dentro, tem um lugar, um espaço no nosso cérebro, onde está armazenada e guardada a mente de Cristo. Que a mente de Cristo também coordena, não só nosso corpo físico, mas os nossos sentimentos, as nossas necessidades pessoais, espirituais. Coordena tudo que está dentro de nós, desde que permitamos que ela tenha força e haja em nós. Mas ela está dentro daqueles que creram no Senhor. Por quê? Porque quando creu no Senhor Jesus, foi batizado, o Senhor colocou em nós o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo e Ele habita em nós. Consequentemente, a mente de Jesus Cristo está dentro do nosso cérebro agora, para nos dirigir nesta vida terrena e espiritual.
E Paulo ensinava isso e depois mostrava aos irmãos daquele lugar. E dizia, fazia eles compreender: olha, irmãos, essas coisas que nós falamos não são coisas de sabedoria humana, mas são coisas que o Espírito Santo ensina. É Ele quem ensina para nós essas coisas. Não é espírito das trevas, do mundo, não. É o Espírito de Deus em nós que nos ensina, que faz-nos compreender como comparar as coisas espirituais, isto é, as coisas que diz respeito à nossa vida espiritual, com as coisas espirituais. É Ele que nos dá a condição de comparar isto. A pessoa, quando tem noção, irmãos, e sabe eleger as coisas, sabe querer e fazer aquilo que lhe agrada, o que lhe é melhor, é porque tem mente. A mente pensa e o corpo reage. E nós que temos a mente de Cristo também. Então a pessoa compara sempre as coisas. Eu estou aqui na minha mesa, ou melhor, aqui na tribuna, com 2 copos de água. Estão aqui. Eu pego um e comparo com o outro, eu vejo que os 2 são água. Provo isso aqui e provo aquele ali, é água para beber. Porque eu comparo esta água com aquela. Agora, se no outro copo eu olhasse e visse que tem uma água escura, cheia de elementos aqui, boiando nesta água, eu logo olho e falo: essa água não serve para eu beber. Por quê? Porque essa aqui é cristalina, é pura, é potável, mas aquela não. Então eu comparo esta aqui e vejo que aquela não serve. Se eu quero saber se é melhor, eu tenho que comparar com a outra, que é a mesma. Então, olha, são 2 águas iguais. Espiritualmente, quem recebe os dons de Deus nesta bendita graça, compara as coisas espirituais não com as coisas terrenas, mas com as coisas que vêm de Deus. Então, como é que se compara? Olhando? Não, ouvindo e crendo. Porque a palavra de Deus nós ouvimos. A palavra que vem de Deus, irmãos, ela nos traz paz, nos traz comunhão, nos traz desejo da gente melhorar o nosso viver, nos traz vontade de agradar mais a Deus, traz mais desejo de orar, mais desejo de louvar a Deus. Por isso que na igreja que tem comunhão, quando o Senhor está falando e o povo está ouvindo, está comparando o que ouve com aquilo que tem no coração, então a pessoa vê que é de Deus, recebe. Agora, se o que está dentro do coração é uma água suja, então ela vê: isso aqui não dá, isso aqui não serve para mim. Então só vai servir para a pessoa uma água contaminada. Bendito seja Deus. Se o povo tem a mente de Cristo, tudo que vem de Deus pelo Espírito Santo, o povo recebe, porque o povo compara aquilo que vem de Deus com aquilo de Deus que está em si. Então, as palavras que são pregadas na igreja não é simplesmente para comover o povo, para que o povo fique feliz e se emocione. Não, é para que o povo, ouvindo, possa perceber o que está dentro de si, se vem de Deus ou não. Percebendo que não vem de Deus, que está dentro de si, lança fora e recebe aquilo que é de Deus. Esta é a finalidade das palavras de Deus, para nos purificar. Não vem purificar o corpo exteriormente, não vem melhorar a nossa aparência exterior, mas ela vem para melhorar a nossa condição interior, espiritual, dentro da nossa mente. Porque a pessoa que é demente, que é louca, pode ouvir a palavra, pode ouvir o que for, não existe nenhum efeito, porque ela não tem mente. Mas cada um aqui tem mente, pensa, sente, imagina, escolhe, faz aquilo que a mente lhe manda fazer. Por quê? Porque tem uma mente sã. Quando a pessoa começa a perder a mente, já não conhece mais o seu pai, a sua mãe, seu marido, sua mulher, porque a mente está indo embora. Mas quem tem a mente de Cristo continua conhecendo tudo aquilo que vem de Deus. Ora, o adversário nosso faz de tudo, irmãos, para mexer no lugar mais importante. É onde está a mente de Cristo. É ali que é o alvo dele, porque se ele atingir ali,
então ele vai fazer deturpar os sentimentos de Cristo e nós sermos dominados pelos nossos próprios sentimentos. Por isso que Paulo diz assim, finalizando: aquele que é espiritual discerne bem tudo. Discernir é compreender, examinar e concluir, compreender as coisas, entender as coisas. O homem que é espiritual, que não vive só sob efeito da mente humana, carnal, mas ele pensa sempre usando os conhecimentos da palavra de Deus, do que ele leu, do que ele aprendeu, do que ele ouviu, do que ele sentiu de Deus. Então estes não são discernidos pelo adversário. O inimigo não consegue discernir o que está dentro da pessoa, porque ele está involucrado, escondido na palavra de Deus, e a mente de Cristo o protege. Mas aquele que está fora dela, ele fica sujeito a ataques que podem levá-lo a cometer coisas que desagradam a Deus. Então os irmãos vejam o que disse aqui o apóstolo: discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Discernir é conhecer, porque ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem é que pode nos instruir espiritualmente se não for o Senhor? Porque nós temos a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, nossos sentimentos são dentro da vontade de Deus. Então nós, pela natureza humana, aqui que os irmãos vão ver a dificuldade que o ser humano tem de agradar a Deus em tudo, porque a gente pensa que agradar a Deus é só no exterior, naquilo que os olhos dos outros veem. Então a pessoa vê o meu jeito, a minha forma de me conduzir: este é um irmão fiel, aquela é uma santa irmã. Mas dentro, onde está a mente de Cristo, só Cristo conhece, e a pessoa também sabe. Quem é que conhece o pensamento de outro? Só o Senhor, e o outro conhece os seus pensamentos. Então, quando se fala de discernir bem, o que nós estamos sempre preocupados? A discernir os outros. Temos sempre vontade de saber dos outros, de conhecer os outros, de saber o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro imagina, o que o outro vai fazer. E eu construo com a minha mente terrena sentimentos em razão daquilo que eu estou discernindo de outro. Então, um exemplo, por exemplo, eu desconfio que aquele irmão não gosta de mim. Eu desconfio que aquela fulana, aquela irmã, aquela mulher está falando mal de mim. Isto, irmão, são coisas do homem, do ser humano. Porque como é que eu vou saber? Eu não conheço a mente dela. Então eu estou procurando discernir aquela pessoa, mas não estou discernindo o que está dentro de mim. E Deus não deu poder a ninguém para ficar conhecendo interiormente o que se passa nos outros. Mas devemos de conhecer sim, porque esse discernimento não é da pessoa em si, é do Espírito que opera na pessoa. Mas nós precisamos discernir que Espírito opera em nós. Se eu sinto inveja, se eu sinto cobiça, se alguém me disser que aquele irmão está sendo muito abençoado por Deus, que Deus é um irmão que tem um ministério, Deus abençoa grandemente, se eu, ouvindo isso, me sentir mal, incomodado com aquilo, porque ele está crescendo e eu não, porque ele está sendo mais abençoado do que eu, então é sinal que o mal está em mim. Por quê? Porque eu não consigo me libertar disso. Então eu preciso primeiro discernir o que se manifesta em mim. Se em mim se manifesta o amor, o prazer de servir a Deus, amar indistintamente, ainda que seja inimiga minha pessoa, mas eu não tenho ódio dela não. Eu tenho pena porque ela está tomada por um sentimento mau. Isto vem de Deus. Agora, se eu sei que a pessoa me odeia, eu vou odiá-la também. Quer o meu mal, vou querer o mal dela também. Este espírito não vem de Deus, não é mente de Cristo. E por que Deus está mandando esta palavra deste jeito? Só para a gente descobrir isto? Não é não, irmãos. É para a gente viver melhor. Porque quem não discerne o que está dentro de si e quer entender o que está dentro dos outros, sofre muito mais. Por quê? Porque ela desconfia das pessoas
Primeiro, a caridade não suspeita mal, mas eu começo a suspeitar os outros. Não, eu desconfio que é isso, eu desconfio que estão falando aquilo. A irmã está andando com o esposo, passa uma irmã, saúda, dá um sorriso, ela que está com malícia, estou desconfiado dessa mulher aí, ficou dando risadinha para o meu marido. Vai brigar com o marido porque a irmã sorriu para o marido. O mal está naquela que sorriu, está no marido ou está na pessoa que está pensando? É porque está alimentando o mal que está dentro de si. E depois aquela irmã que sorriu, paz Deus, tudo bem, irmão, e foi embora. Ela foi tranquila, feliz, e a outra ficou se remoendo aquilo como sendo uma maldade. Ela está trazendo para si mesma a maldade, podendo viver melhor se fosse pura, se fosse simples, se não tivesse maldade nos seus sentimentos. Se a mente de Cristo funcionasse, ela não teria malícia. Quando olha para uma coisa e a malícia desperta aqui, não é sentimento de Cristo, não é a mente de Cristo, é a mente humana. E a mente humana leva ao pecado, mas a mente de Cristo leva à santificação. Então, por isso, irmãos, que as pessoas sofrem demasiadamente. Sofrem porque vive preocupado com os outros. Tem pessoas que, se contar no dedo, vai encher as duas mãos de tantas preocupações com esse, com aquele outro. Mas por que se preocupa? Não, porque eu soube que fez isso, eu soube que anda desse jeito, eu soube que fez daquela maneira. Por quê? Porque a tua preocupação hoje está em discernir os outros e não discernir o que está dentro de você. E a palavra faz um convite hoje. Quem aceitar a palavra de Deus desta manhã, de coração, vai dizer: Senhor, dai-me o discernimento de espírito. Eu quero saber que espírito se manifesta em mim e o que me induz a pensar. Se você só pensa coisa maligna, coisa perversa, vingança, ódio e outras coisas, isto não vem de Deus. Lança fora isto, porque isto te leva ao sofrimento. A pessoa entra numa depressão medonha e vive dia e noite maquinando, pensando numa determinada situação, numa miséria, num insucesso, num abismo diante de si. Por quê? Porque ela está alimentando aquele sentimento. E ela busca, ela procura, mesmo que não perceba, ela procura alimentar aquilo, pensa toda hora naquilo. Não é capaz de se esquecer e começar a pensar no bem, no momento de alegria, de prazer, no momento que Deus se manifesta. Se é que sente alegria, porque nem todos sentem, mesmo esta palavra que está sendo pregada. Grande parte estão se incomodando. Por quê? Porque tem muita coisa ruim no coração e a palavra vai mexer lá. Ninguém gosta que mexa na sua ferida. Bendito seja Deus, mas é aí mesmo que a palavra chega, porque se a palavra chegar para te alisar e dizer: eu vou te abençoar, eu vou abrir as portas, minha filha, isso e aquilo, vou abençoar a tua casa, vou te fazer bem no teu matrimônio, na tua vida, é lógico que todo mundo sai feliz. Deus falou comigo hoje, mas quando o Senhor enfia a espada, que é penetrante mais do que espada alguma, que vai até a divisão da alma e do espírito, e vai mexer e remover o que não presta, dói. Está doendo aí, irmã? Está doendo aí, irmão? É porque o Senhor está mexendo onde você não gosta que mexa. Bendito seja Deus. E é por isso que você sofre além do necessário. Irmãos, vou dizer uma coisa para os irmãos. Se Deus toda noite ou todo dia mandasse uma palavra desse jeito para nós, mandar pode crer, gostando ou não, nós iríamos melhorar o nosso viver. Mas tem pessoa que não vive sem alimentar-se do que é mal. Precisa, faz parte do seu viver. Ela acorda de manhã, precisa, primeira coisa, ao invés de dar graças, te dou, Senhor, porque pude dormir esta noite e me despertei, tive um sono de paz. Esteja comigo hoje, guarda a mente de Cristo que está aqui dentro.
não deixa nenhuma contaminação, nem meus ouvidos ouvirem, nem os meus olhos contemplarem o mal, nem minha boca falar o que não deve. Esconda-me, Senhor, livra-me das notícias ruins, livra-me das setas que voam ao meio-dia. Bendito seja o Senhor. Agora não tem mais só meio-dia, dia e noite. Livra-me das informações diabólicas, malignas, que somente destrói a nossa paz e a nossa alegria. Apaga do meu caminho, Senhor, desliga o meu celular. É que ninguém aguenta ficar sem ele, precisa alimentar-se com ele. Bem-aventurado quem está aqui, tem a mente de Cristo, e diga agora: Senhor, quero me alimentar daquilo que vem dos céus. Glória ao nome do Senhor. Olha, irmãos, Deus tenha piedade de nós, mas os dias vão piorar, vão ficar mais difíceis, porque nós temos fontes de informações malignas de dia e de noite, pelas mãos, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. Vamos alimentando e vai entuchando o que é pecado, o que é maldade, o que é coisa diabólica, tudo chegando aqui, irmãos, direto. E a pessoa, é a mesma coisa de pegar um imã, por exemplo. Eu fazia isso quando era criança. Olhava no chão, estava tudo limpinho. Eu amarrava um imã, que é um magnético, com um barbante, jogava no chão, não via nada, vinha puxando, e quando eu levantava, ele estava cheio de coisinha grudada. Coisas de ferro que gruda, todo crespo de tanta coisa grudada, mas eu não via nada ali. Você não via, mas esse aqui vai buscar. A palavra de Deus está entrando aí agora, buscando coisinhas que estão grudadas aí dentro, e te mostra: olha quanta coisa te faz sofrer. A Irmandade quer melhorar o viver, a receita está sendo dada nesta manhã. Deixemos a mente de Cristo nos governar e rejeitemos tudo aquilo que vem do mundo e do pecado, da maldade que vem infestar o nosso viver. Deus seja louvado. Vamos